A paz do Senhor, pessoal, aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando continuidade aqui ao nosso projeto, que demos início no finalzinho do ano passado, de leitura das Sagradas Escrituras. E como sempre gosto de esclarecer, estamos começando pelo livro de Josué, porque já temos um trabalho em andamento, analisando tanto Gênesis quanto o Evangelho de Mateus, ok? Está sendo desenvolvido na Assembleia de Deus em Vila Madalena. E os vídeos estão sendo postados no canal Estudos Bíblicos, Conhecimento Bíblico Integral. Então, paralelamente a esse trabalho, aqui estamos fazendo a leitura de diferentes versões da Sagrada Escritura e os seus recursos, tá, okay? Os recursos de comentário que há nessas Bíblias. Trarei também depois alguns outros comentários de outras obras, tá, okay? Alguns comentários bíblicos. Mas hoje vamos fazer a leitura então. A versão é a NVI, a Bíblia de Estudo Arqueológica, ok? Bíblia NVI, é lançada pela editora Vida, tá certo? A Bíblia de comentário de cunho arqueológico. Nessa Bíblia, estamos na página 308, livro de Josué, o capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz: o subtítulo: O Memorial das 12 Pedras. O texto nos diz: Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal ou memorial para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Maravilha. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e os levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até o dia de hoje, na perspectiva aqui do narrador, é claro, né? Então temos aí já essa parte da leitura até o versículo 9, o 10. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor, e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens da tribo de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés lhes tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança. Ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do 1º mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó.
E em Gilgal Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o mar vermelho, quando o secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Que leitura extraordinária, que leitura maravilhosa. Que você possa glorificar a Deus pela oportunidade de estarmos tendo contato com esse texto, com essa verdade, com essa realidade maravilhosa. Apenas algumas questões eu quero destacar aqui que são muito importantes para todos nós. Acerca da liderança. Qual é a verdadeira liderança? Qual é a liderança autêntica? Vemos aqui Josué, um verdadeiro líder. Vemos um homem de Deus que foi levantado pelo Senhor, que está substituindo outro grande homem de Deus que partiu para o descanso eterno, mas que está fazendo isso não porque simplesmente por suas aptidões pessoais, não simplesmente por seus talentos e qualidades, mas também porque ouve a Deus. É isso que temos observado de uma forma muito destacada no texto, que Josué ouve a voz de Deus, que Josué obedece à voz de Deus, que Josué de fato se submete à ordem e à orientação de Deus concernente à liderança, concernente à administração da vida do povo, como de fato Deus olhando para o futuro, porque o Senhor, que é onisciente, ele sabe daquilo que virá, ele sabe daquilo que se sucederá. E nós temos uma visão limitada, nós estamos limitados ao nosso momento, ao nosso tempo. Mas o Deus a quem servimos sabe de todas as coisas. E ele sabe daquilo que é necessário, as atitudes necessárias hoje que refletirão para o futuro. Assim é que nós vemos esse texto maravilhoso do capítulo 4, que nos fala de memorial. Quando Deus dá ordem a Josué, qualquer outra pessoa poderia ter achado estranha, ou poderia ter questionado, ou poderia até ter desobedecido. Uma ordem que para muitas pessoas implicaria num trabalho, implicaria em força, em esforço, e muitas das vezes não compreenderia qual é realmente a sua importância, o seu peso, qual a necessidade dessa ação. Pegar pedras, já estamos fazendo uma travessia, vamos partir para uma guerra de conquista, estamos fazendo uma caminhada ao longo do deserto, e agora Deus requer que eles apanhem pedras, coloquem sobre os ombros, subam a margem seca do rio e construam aí um memorial. Então, para algumas pessoas isso pode parecer um tanto estranho, um tanto desnecessário, mas quando você obedece à ordem de Deus e você começa a entender a perspectiva de Deus sobre a realidade, você vê que a mensagem do memorial é uma mensagem para gerações futuras. A mensagem do memorial é uma mensagem que comunica às próximas gerações as grandezas que Deus fez ao longo da história. Assim, aquilo que você realiza na atualidade refletirá sobre o futuro. As decisões que você toma hoje influenciarão as próximas gerações. E as pessoas olharão para trás e buscarão em você, seja um exemplo para poderem servir a Deus como você, seja um exemplo para poderem andar na presença do Senhor como você andou, ou até um exemplo negativo de como não servir a Deus. Um exemplo negativo, ou seja, de como não se comportar na presença do Senhor. E aí você que vai dizer se você é um exemplo positivo para as próximas gerações, se você é um memorial do poder de Deus, se você é um memorial do milagre que o Senhor realizou, ou se você infelizmente comunicará às próximas gerações um mau exemplo, ou até às gerações que estão à sua volta, que estão em torno de você. Então olhamos para o texto do memorial e vemos a importância que é comunicar um testemunho poderoso, comunicar um testemunho do poder de Deus, comunicar um testemunho de obediência ao Senhor, mesmo em coisas que nós não compreendemos totalmente, mas quando obedecemos, nós podemos então ver a glória de Deus e compreender a sabedoria extraordinária do Senhor.
Então temos aí a questão das pedras, que é importante, o memorial, a mensagem, tá certo? Para as gerações futuras, o testemunho do poder de Deus, a obediência dos sacerdotes, quando os sacerdotes, mesmo estando carregando algo extraordinariamente precioso, algo poderoso, algo que representava a presença de Deus no meio do povo, os sacerdotes se postaram no meio do leito do rio em seco. E ali postados, eles eram a representação da presença de Deus no meio da prova, a representação da presença de Deus no meio da dificuldade, no meio da tribulação. O rio seria uma barreira, o rio seria um empecilho. Você tem ali um acampamento com muitas pessoas, você tem incluso tanto homens de guerra que poderiam atravessar facilmente aquele rio, mas você também tem pessoas idosas, mas você também tem mulheres e crianças. Apenas 2,5 tribos iam ficar para trás. E os homens da tribo também atravessaram. Ficaram apenas aqueles que não se envolveriam na guerra. Mas em relação às demais tribos, todos atravessaram. E ali seria um empecilho. Mas é onde aqueles que são levantados por Deus são chamados também pelo Senhor para se posicionar no meio da tribulação, se posicionar no meio da dificuldade. Não é depois que a dificuldade for abrandada, não é depois que a situação for resolvida, mas sim é no meio dela, se colocar em pé e se posicionar diante de Deus e representar Deus neste momento. É onde os sacerdotes se postaram no leito em seco do rio, demonstrando a presença de Deus e compartilhando o milagre dele com todos os seus irmãos. Eles ali postados, Deus segurou as águas do Jordão, né? As águas fizeram uma barreira mais acima para as bandas da cidade de Adã, e o restante da água escoou para o Mar Vermelho, deixando a passagem aberta, e os sacerdotes como garantia ali no leito. Você que está se posicionando como servo e como serva de Deus, você que é fiel, você que está em comunhão, que está em oração, você é a garantia no meio dos seus irmãos da presença do Senhor. Você comunica Deus às pessoas, você comunica o poder de Deus às pessoas. Deus demonstra-se por meio da sua vida. Deus mostra-se por meio das suas palavras. Deus mostra-se por meio do seu posicionamento. Então temos aí o líder verdadeiro ouve e obedece à voz de Deus. Até nos mínimos detalhes, até em coisas que não são totalmente compreensíveis, mas ele obedece à voz de Deus e ele assim comunica um testemunho de poder para as gerações futuras. E aqueles que são levantados por Deus, os sacerdotes que representam Deus, têm que se posicionar nos momentos de dificuldade e de tribulação. Só assim o povo pôde de fato atravessar o leito em seco do rio, e o testemunho ficou para aqueles que viriam após eles, aqueles que viriam adiante, né? Aqueles que participariam das gerações futuras. E assim foram postadas aquelas pedras em Gilgal, e ficou para as próximas gerações o testemunho de que Deus é o Senhor, que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso, e Ele de fato está presente em todos os momentos para nos ajudar e para nos dar a vitória pela sua poderosa mão. Eu quero comunicar aqui um auxílio que está presente na nossa Bíblia NVI, comentário arqueológico. Veja só. Ele diz aqui, do 4 ao 9, no Antigo Testamento, os monumentos de pedra eram formas comuns de levar a futuras gerações a recordar os grandes atos que Deus realizou por seu povo e participar deles. Então, o seu testemunho faz com que as pessoas participem do milagre. As pessoas olhem e digam, eu quero servir a Deus como este irmão. Eu quero ter comunhão com Deus como esta irmã. E as pessoas têm uma orientação do que é servir, adorar e ser fiel a Deus, mesmo em todas as circunstâncias. Esse é o memorial, você é o memorial, sua vida espiritual é um memorial, o seu testemunho é um memorial. Sítios arqueológicos, o acampamento em Gilgal. Veja só, Josué 4, depois de atravessarem o rio Jordão, os israelitas montaram o acampamento em Gilgal. Aí Josué ergueu 12 pedras do rio como um memorial, conforme estava sendo descrito, né? Como um memorial. Versículos 20 ao 24. Todos os israelitas masculinos nascidos na época subsequente ao Êxodo foram circuncidados nesse local. Tema para o próximo capítulo, hein? Maravilhoso. Vamos ver também essa questão da circuncisão que foi realizada nessa nova geração. As novas gerações da atualidade têm que ter seus corações circuncidados, como Paulo assim nos indica, que nossa circuncisão não é um despojamento da carne, mas sim nossa circuncisão é no nosso espírito,
nossa comunhão, nosso pacto com Deus. Veja só. E aí também foi celebrada a primeira Páscoa na Terra Prometida, né, o Pessac, o grande cerimonial. Gilgal tornou-se a base para as operações da conquista nos 6 anos seguintes. Logo após a conquista, Josué estabeleceu o primeiro centro religioso israelita na história em Siló. 18, versículo 1, também tem o mapa 3, trazendo um auxílio acerca disso. Depois que os filisteus destruíram Siló, vê Jeremias 7, o centro religioso retornou para Gilgal, conforme o primeiro livro de Samuel 10, 8. Samuel 10, 8, 11, 15, 14, 13, 15 ao 18, também o 15, 10 ao 33. No qual se manteve até que Davi levou a arca para Jerusalém, segundo o livro de Samuel, capítulo 6. Vamos lá. Gilgal se firmou como um prestigiado centro religioso em Israel. Infelizmente, também se tornou um reduto de apostasia. Ele cita aqui Oséias 12, 11. Cita Oséias, capítulo 12, versículo 11. Durante o período bizantino, uma igreja foi construída no local tradicional de Gilgal. Está retratada no mosaico de Madaba, que contém um mapa da Terra Santa datado do século 6 depois de Cristo, no piso da igreja de São Jorge em Madaba, na Jordânia. Josué 4:19 declara que Gilgal estava localizada na fronteira leste de Jericó. Sua localização mais provável é um antigo aglomerado de colinas cerca de 1,6 quilômetros a nordeste da Jericó atual, né? Esta área se encaixa nos relatos do historiador judeu Flávio Josefo e outros escritores antigos. E de outros escritores antigos. E ocupa o local exato no qual a igreja de Gilgal é retratada no mapa de Madaba. Ótimo. Então temos aí algumas informações de cunho arqueológico acerca do local, da atualidade, até acerca dessa igreja do período bizantino, que posteriormente foi construída ali, e ainda acerca da importância de Gilgal como centro religioso, né? Durante um tempo tendo sido Siló, a cidade, né, de relevância, mas depois retornando a ser Gilgal. Eu quero trazer outra contribuição aqui para encerrarmos a nossa leitura. Eu pretendo que nossa leitura não tome muito tempo para ficar fácil a sua visualização, para você ao longo do ano acompanhar comigo então esse compromisso de leitura da Sagrada Escritura em diferentes versões e com diferentes auxílios. E eu trago aqui agora Almeida Revista e Corrigida. Veja, a versão é essa, Almeida Revista e Corrigida. A Bíblia de Estudo Cronológico, Aplicação Pessoal, da CPAD. Excelente material, viu? CPAD, excelente material. Bíblia de Estudo Cronológica, Aplicação Pessoal, Almeida Revista e Corrigida. Aí vamos aqui para o texto. Então ele se preocupa bastante em, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, em trazer uma linha cronológica dos eventos. Ele se preocupa bastante com essa linha cronológica dos eventos, tá? Que localiza, né, nessa cronologia dos eventos, e tem muitos recursos. Essa Bíblia aqui, ela é extraordinária em número de recursos. Foi impressa em 2015, Rio de Janeiro, tá? Editora CPAD. E temos aqui, eu quero só mostrar rapidamente alguns recursos, como essa linha cronológica aqui, ó, que eles apresentam com ilustração, informações importantes, muito boa, viu? Muito boa e muito extensa. Aqui, vamos pegar aqui do começo dela, somente para mostrar rapidamente, ó, uma linha cronológica bem ilustrada, tá certo? Informações bem detalhadas. Então temos aqui diversos períodos ao longo do texto bíblico, da história bíblica e eventos ocorridos no mundo na época que podem trazer uma localização melhor, né, dos fatos. Então temos aí um trabalho extraordinário, né, realizado nessa chamada Bíblia Cronológica. Bíblia Cronológica de Aplicação Pessoal. Então, nas notas abaixo, que é o nosso interesse aqui agora, em outro momento, eu trarei a leitura do texto dela, tá certo? Do texto da versão Almeida Revista Corrigida. A leitura hoje foi na NVI e os comentários tanto da NVI quanto o recurso aqui desta Bíblia, tá ok? A Bíblia cronológica, né, da CPAD. E outra coisa que eu queria já mencionar, eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo o link da loja virtual ao qual estou associado. Estou associado
a loja Central Gospel, ok? Vou trazer bíblias que estão sendo impressas nessa editora, importante editora no Rio de Janeiro. A Central Gospel está imprimindo bíblias extraordinárias. Já fiz o pedido de algumas delas e vou incluir aqui também na leitura comentários de Gesiel Gomes, ok? E vamos fazer também o uso desse material. E eu vou colocar na descrição o link da minha loja virtual. Vou colocar o link primeiro da loja, de modo geral, você pode escolher a obra que você deseja. E vou colocar link de obras específicas, tá ok? Vou colocar o link da Bíblia comentada por Gesiel Gomes. Então o primeiro link será da loja, para você dar uma boa olhada na minha loja, adquirir produtos lá. Me dê essa força, tá ok? Me dê essa ajuda aí e abençoe a sua vida. Invista em conteúdo, invista em material para você enriquecer a sua vida espiritual. Você poder servir a Deus de uma forma cada vez melhor ao longo de 2021. E eu vou colocar então, deixar disponível para você, tá certo? Você abençoar a minha vida e também enriquecer a sua biblioteca. Vou colocar o link da loja, você dá uma olhada geral, e o link da Bíblia comentada por Gesiel, tá certo? Para você dar uma boa olhada nesse produto aí e adquirir. Comentário que eu quero trazer aqui, ó, na Bíblia Cronológica da CPAD. Josué 4:1. Veja só. Depois que o povo cruzou o rio em segurança, o que viria a seguir? A conquista da terra? Ainda não. Então veja que ele se atenta a essas questões bem detalhadas. É interessante porque ele consegue extrair desses textos muito ensinamento, muito referencial para a nossa vida. Então tem etapas. Então existe a etapa na qual eles vão para cima para a conquista e Deus vai derrubar a muralha diante deles. Mas ainda não é essa etapa. A etapa que Deus determinou para eles neste momento foi meditar acerca daquilo que havia acontecido. Não somente isso, estabelecer também ali um memorial para que as próximas gerações pudessem ter também a sua fé edificada por aquele milagre. A sua vida é um milagre. Os milagres que Deus realiza na sua vida são um memorial. E as pessoas têm que ser edificadas pelo testemunho que você precisa dar. Você precisa abrir a sua boca e você precisa declarar também com a sua vida, as suas atitudes, aquilo que Deus tem realizado. Se você se omite, você está impedindo que pessoas sejam edificadas por aquilo que Deus tem feito na sua vida, na minha e na sua vida. Veja só. A conquista da terra? Ainda não. Antes disso, Deus lhes disse que erigissem um memorial com 12 pedras extraídas do rio, por 12 homens, um de cada tribo. Isso pode parecer um passo insignificante na sua missão da conquista da terra, mas Deus não queria que seu povo mergulhasse nessa tarefa. Vamos lá. Que seu povo mergulhasse nessa tarefa despreparado. Eles deveriam se concentrar nele e se lembrar de quem os estava guiando. Enquanto você está ocupado realizando as tarefas que Deus lhe deu, separe alguns momentos de silêncio e tranquilidade para construir seu próprio memorial do poder de Deus. O excesso de atividades pode desviar o seu foco do Senhor quando você se esquece de reconhecer e principalmente de agradecer pelos milagres realizados. Aí você foca só nos problemas. Aí você foca só nas supostas derrotas, né, nos tombos que a gente passa ao longo da caminhada. E a gente acaba sofrendo. Mas você tem que se recordar acerca de todos os benefícios que o Senhor tem realizado. Quando você assim faz, você glorifica a Deus, você ganha uma sobrecarga, né, uma sobreforça para você prosseguir, você continuar e enfrentar os demais desafios. Olha só esse recurso aqui maravilhoso. Olha que imagem, olha que definição. Aqui, recurso da Bíblia Cronológica da CPAD, tá, okay, de aplicação pessoal. Foto do Rio Jordão. Olha só, para você você entender qual é o contexto aí. Ó. Foto do Rio Jordão. Rio Jordão, olha o que diz a nota. O Rio Jordão conecta o Mar da Galileia com o Mar Morto, uma distância de aproximadamente 105 quilômetros, mas o rio serpenteia por um caminho de 217 quilômetros entre os dois corpos d'água. Sendo a fronteira oriental da Terra Prometida, o Rio Jordão teve um papel importante em vários eventos bíblicos. Os israelitas cruzaram o Jordão para entrar na Terra Prometida, Josué 3, 14 e 17. Os vales do Jordão foram um cenário de conflitos na guerra de Jefté e os homens de Gileade contra Efraim, Juízes 12, 1 ao 6. Elias foi levado ao céu em um redemoinho
depois de ter cruzado o Jordão. Segundo Reis 2, 6 a 12. Naamã, o general sírio, banhou-se no Jordão, seguindo instruções do profeta Eliseu. E sua lepra foi curada, segundo o livro dos Reis 5, 8 ao 14. Eliseu fez com que a lâmina de um machado flutuasse no Rio Jordão, segundo o livro dos Reis 6, 1 ao 7. E no Novo Testamento, João Batista usou o Rio Jordão para batizar muitas pessoas, incluindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Estamos na página 349. Ok? Vamos lá, temos mais um comentário aqui relacionado aí no capítulo 4, e aí encerramos nosso trabalho por hoje. Veja, Josué 4, 21 e 24. O memorial das 12 pedras deveria ser um lembrete constante do dia em que os israelitas cruzaram o rio Jordão em solo seco. Seus filhos veriam as pedras, ouviriam a história e aprenderiam a respeito de Deus. E aí temos talvez uma das piores falhas, né, da geração, quando não conseguem transmitir para a próxima geração os feitos de Deus realizados nesta. E aí acaba acontecendo que a próxima geração não tem o mesmo comprometimento com Deus do que a geração anterior, a geração de seus pais. Falha de comunicação, que é exatamente o que Deus está evitando quando ordenou a Josué, e Josué obedeceu prontamente, que eles erigissem um memorial para despertar a curiosidade dos seus filhos e assim eles indagassem e ficassem sabendo em primeira mão acerca dos feitos de Deus. Que os nossos filhos, que a nova geração olhe para nós e possa ver em nós a ação de Deus, o poder de Deus, e você possa comunicar a eles a unção, comunicar a eles o testemunho, tá certo? A fidelidade, o compromisso, o amor de Deus, para que eles possam também amar o mesmo Deus a que você ama. Vamos lá. Você tem tradições, datas especiais, lugares especiais para ajudar seus filhos a aprender sobre a obra de Deus na sua vida? Você dedica algum tempo para contar a eles o que Deus fez por você, perdoando e salvando você, atendendo suas orações, suprindo suas necessidades? Narrar sua história ajudará a conservar as lembranças da fidelidade de Deus vivas em sua família. Maravilhoso. Então hoje o tema memorial. O memorial que Deus ordenou que eles erigissem e que pôde fazer com que as próximas gerações então buscassem o conhecimento verdadeiro acerca do Deus de Israel. Então o memorial foi realizado. Claro que isso não impede que outras gerações infelizmente se desviem da verdade, mas a parte deles eles fizeram. Assim também seja conosco. Que nós façamos a nossa parte e nós comuniquemos a verdade acerca desse Deus maravilhoso a quem servimos, tá certo? Às próximas gerações, aqueles que estão à nossa volta. Eu agradeço por você ter ficado até aqui, peço para que você curta o vídeo, você compartilhe, inscreva-se no canal, tá certo? E veja o link está lá na descrição. Entra na minha loja lá, pesquisa os livros, tá certo? Adquira bons materiais para você. E o segundo link será diretamente da Bíblia comentada por Gesiel. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.